Abram as vossas Bíblias. A palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite se encontra na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo de número 10, é isso? Hebreus capítulo... Eu estou em Coríntios, meu Deus do céu. Carta aos Hebreus, lá no finalzinho quase do Novo Testamento. Passagem conhecida que nós iremos meditar nesta noite. Mas se prepare que eu tenho certeza que Deus tem muito a falar aos nossos corações. Amém? Hebreus capítulo número 5. Hebreus capítulo número 5. Todos já acharam o capítulo 5? Então você que achou, por gentileza, coloque de pé. E você que está com o capítulo 5 aberto, vá para o capítulo 2. Amém? Hebreus 2. Não é de propósito, queridos, é que eu erro mesmo. Hebreus 2, versículo de número 18, para a leitura inicial da ministração desta noite. Amém? Todos acharam, amém? Versículo 18 diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado porque tu tens um socorro para nós, ó Pai. Obrigado porque quem tenta é o diabo, mas o socorro vem de Deus. Senhor, obrigado porque nós somos tentados dia após dia, mas o socorro vem de ti. Tentados a sair da tua presença, tentados, meu Pai, a não aceitar as circunstâncias da vida, tentados, meu Pai, para nos desviar da tua presença. São tantas tentações, Senhor, mas o Senhor nos socorre. Obrigado, meu Pai, pelo teu socorro bem presente no dia da angústia, da aflição. Tu és o nosso socorro bem presente. Colocamos cada vida que entrou por essas portas, cada vida, meu Pai, que está ouvindo esta mensagem, ainda a ouvirá. Deus, fala conosco. Deus, usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Queridos, é interessante que Deus nos socorre, amém? Deus tem um socorro para as nossas vidas a tempo e fora de tempo. Leia o versículo número 15, 16. Olha o versículo número 16. Pois ele, evidentemente, não socorre, mas socorre a descendência de Abraão. Deus não socorre anjos, queridos, amém? Eu já ouvi algumas pessoas falarem, poxa, mas por que Deus não perdoa Lúcifer quando pecou contra Deus? Por que ele não tem perdão? Porque anjos não há perdão para anjo. Porque o texto é bem claro. Deus socorre a descendência de Abraão. Eu, você, cada um de nós, amém? Então somos nós, somos socorridos por Deus. Anjo pecou, não tem perdão, ok? E um terço dos anjos pecaram, se rebelaram, seguiram Lúcifer e foram precipitados, foram expulsos do céu, amém? Mas eu não quero falar sobre anjo, amém? Eu quero falar sobre a descendência de Abraão, que somos nós, que Deus nos socorre. E para isso, queridos, aí sim, dê um pulo agora no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 14. Hebreus 4, 14, o tema dessa mensagem é: não desista. Não desista, amém, queridos? Não desista. Eu sei que os tempos, os dias são maus, basta o seu dia, o seu próprio mal, tem uma mazela em cada dia e que por muitas vezes nos tira do prumo, nos tira do centro da vontade de Deus. Não desista, em nome de Jesus, amém? Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa, amém, a nossa fé, a nossa postura, nossa caminhada, nossa salvação. Versículo 15: porque não temos um sumo sacerdote, que é Jesus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem... Queridos, nós louvamos a Deus porque no Antigo Testamento havia um sumo sacerdote, um homem da tribo de Levi que entrava uma vez ao ano no Yom Kippur, no dia do perdão. Ele entrava uma vez ao ano no tabernáculo e até o Santo dos Santos, e ali ele ia representando os pecados, não apenas de si próprio, mas do povo inteiro. Então ali ele sacrificava, ali esse sumo sacerdote uma vez ao ano entrava. Mas esse sumo sacerdote sacrificava para outras pessoas, representando outras pessoas, mas aquele sumo sacerdote não sabia o que essas pessoas passavam. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, amém? Ele entrou no Santo dos Santos, prefigurando o céu, ele rasgou os céus,
Ele sabe o que nós passamos. Jesus sabe porque ele foi tentado, a Bíblia diz, em todas as coisas. Em tudo que você possa imaginar, Jesus sofreu. Em tudo que você possa imaginar, ele foi tentado, em qualquer área, queridos. Seja na área financeira, seja na área sexual, seja na área emocional, seja na área do seu corpo físico. Em tudo, Jesus foi tentado, mas a Bíblia nos ensina, mas sem pecado. Nada ele pecou, mas tentado ele foi em todas as coisas. E nós temos esse sumo sacerdote que sabe o que é passar por lutas. Não é o sumo sacerdote do Antigo Testamento que pecava, ou melhor, sacrificava pelos outros, mas nem sabia o que os outros estavam passando. Não, o nosso sumo sacerdote, Jesus, sabe o que eu e você passamos. Amém? Ele se doou por nós, conhecendo e sabendo a dor que eu e você passamos. Porque em tudo ele foi testado, em tudo ele foi provado e aprovado. Amém? O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, sabe qual é a minha dor. É bom que nós temos essa ciência, porque nós não estamos falando de um Cristo que não sabe o que eu estou passando. Ah, mas ele era Deus. Não, ele venceu como homem. Jesus foi tentado no deserto como homem. Jesus andou 33 anos nesta terra como homem. Jesus foi tentado como homem. Então ele foi tentado em todas as áreas da sua vida e venceu. Então eu também posso vencer. Amém, queridos? Nós temos um sumo sacerdote que sabe o que é passar por lutas. Aí o versículo 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Eu amo esse texto, queridos. É um texto que, se eu pudesse, eu botava na minha cabeceira da cama, porque a Bíblia diz: acheguemo-nos. Se achegue. Você tem um sumo sacerdote, você tem Jesus que sabe quais são as suas fraquezas. Se achegue a ele, se aproxime dele, chegue perto dele, procure-o, invoque-o. E a Bíblia diz: portanto, confiadamente. Não é de qualquer forma, queridos. É com fé, com confiança. Se achegue crendo que ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos e imaginamos. Se achegue a ele com confiança plena. Portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É interessante isso, né, queridos? Porque as pessoas falam de graça, graça é favor, e as pessoas falam muito de graça no sentido de quando eu pequei, já pequei, mas a graça de Deus me alcança e Deus me perdoa. E certamente, se você se arrepender e apresentar frutos de arrependimento, claro, a graça te alcançou e você tem frutos de arrependimento. Mas a graça não é um antídoto para o pecado. Vou falar novamente. A graça não é um antídoto apenas para o pecado. A graça é um antídoto, inclusive, para você não pecar. Porque a Bíblia diz: achamos graça para socorro em ocasião. Qual ocasião oportuna? É antes de pecar. Ocasião oportuna não é depois do pecado. Oportuna mesmo é antes de pecar. Então a graça é o teu sustento, é o teu alimento, é o teu antídoto, é a tua, ou melhor, é a tua chance de não pecar. É a oportunidade que Deus te dá para não pecar. Ocasião oportuna é antes de eu pecar. Essa graça me assedia, me sustenta, me dá força de dizer não para o erro, não para a tentação. Pastor, mas eu pequei. A graça te alcança também. Mas saiba que essa ocasião deixou de ser oportuna. Até numa ocasião inoportuna, a graça te alcança. Mas quão bom é nós encontrarmos essa graça em ocasião oportuna. Onde você sabe que você está sendo tentado. Senhor, obrigado porque eu tenho força para dizer não. Senhor, obrigado porque eu não vou para aquele lado, porque a ocasião oportuna é agora. E aí Deus te agracia e você te dá força para passar por aquela caminhada e não olhar para trás. Amém, meus amados? Acheguemos-nos confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Graça. Amém? Para socorro em ocasião oportuna. Não faça da graça o álibi do teu pecado. As pessoas estão tratando a graça como se fosse uma concessão para você errar. E nunca foi isso e nunca será isso. Amém? Graça é esse favor em ocasião oportuna. Entendo eu que seja antes do erro. Amém, meus amados? Glória a Deus. Ela está acessível a você. Mas o texto que eu quero trabalhar mesmo nesta noite, queridos, começa no capítulo 5, versículo de número 7. Ainda dando continuidade ao texto, nós sabemos que a Bíblia, ela, nos seus autógrafos mais antigos, ela não possui capítulos, muito menos
títulos e subtítulos. A Bíblia é um livro corrido direto. Então vamos ao capítulo 5, versículo número 7, diz assim, ainda falando sobre o sumo sacerdote, Jesus, nos dias da sua... nos dias da sua carne, amém? Nos dias que ele veio como homem, que ele viveu como homem, nos 33 anos que ele passou nesta terra como homem. Isso. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da... Queridos, quando isso aconteceu? Quando que Jesus ofereceu com clamor e lágrimas, orações e súplicas para quem podia livrá-lo da morte? Quando isso aconteceu, queridos? Getsêmani. Lembra-se que Jesus orou ali, Senhor, se possível, passe de mim este... Senhor, eu vou ter que levar e carregar, eu vou ter que me afastar de ti. Senhor, eu vou ter que levar o pecado da humanidade toda. Senhor, eu vou ter que morrer em uma morte de cruz. Ou seja, em nenhum momento a Bíblia esconde ou macula ou disfarça a natureza humana de Jesus. Jesus, com súplicas e orações, pediu ao Pai para que ele fosse poupado de levar sobre si todos os pecados da humanidade na cruz e mais, queridos, e o pior, ter a presença de Deus afastada, a presença do Pai afastada dele. Lembre-se o que Jesus disse na cruz. Eli, Eli, lama sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? O que Jesus mais temia é perder a presença do Pai. A cruz representava e apontava isso. E até o momento onde Jesus estaria afastado da presença do Pai, por quê? Jesus estaria carregando todos os pecados da humanidade na cruz. E não há comunhão, queridos, entre Deus e pecado. Deus se separa, o Pai se separou de Jesus. Foram momentos ali, minutos talvez, onde o Pai se ausenta do Filho. E o que ele mais temia era essa ausência, essa morte, essa cruz e essa ausência do Pai. E a Bíblia, em nenhum momento, queridos, esconde essa vulnerabilidade do homem, Jesus. Eu louvo a Deus por isso, queridos, porque talvez se fosse eu escrevendo a Bíblia, eu esconderia algumas coisas. Se você fizesse uma biografia sua, uma autobiografia, você colocaria todos os podres? Acho meio difícil, né? Talvez você escondesse alguma coisa. Pois bem, a Bíblia, ela é nua e crua, ela trabalha e ela denota, ela deflagra as fraquezas do homem. Declara, inclusive, aqui uma fraqueza do homem, Jesus. Clamando, suplicando para que ele fosse, não fosse para aquele momento de cruz. Essa vulnerabilidade é importante, queridos, porque quando eu olho para Jesus, a vulnerabilidade dele como homem, eu vejo, Senhor, obrigado, porque eu também sou assim. Obrigado, porque quando eu me sinto também vulnerável, assim, fraco, eu não estou o pecado, eu não sou menos crente do que ninguém. Amém, meus amados? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. É interessante, né, queridos? Porque no Getsêmani, é óbvio que a gente entende que o Pai ouviu Jesus, mas no Getsêmani não diz isso, né? Jesus ora, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia que não seja feita a minha vontade, sim a tua, e ponto final. Não tem resposta do Pai. O Pai não responde. Amém? A omissão, o silêncio foi a resposta. Amém? Ele teria que passar e beber daquele cálice. Mas isso não quer dizer que o Pai não tenha ouvido. O Pai ouviu a oração de Jesus no Getsêmani. Aqui também, claro. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, Jesus foi ouvido. A oração que Jesus fez chegou aos ouvidos do Pai. A oração que nós fazemos chega ao Pai. Amém, meus amados? Nem sempre a resposta é que nós gostaríamos de ter. A resposta que Jesus gostaria de ter como homem não era levar não era ter a presença do Pai afastada dele na cruz. Não era, ele não queria passar por isso. Amém? Então, mas Jesus nos ouve. Amém, meus amados? Então, guarde no seu coração, não é porque a resposta não foi a que você queria, não é porque você está passando um momento difícil, não é porque aparentemente Deus não está te ouvindo, Deus está te ouvindo.
Amém? Mas a resposta certa, ele dará na hora certa. Amém, meus amados? Então aguarde, espere, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Versículo 8. Embora sendo... Eu acho lindo isso, porque o texto diz bem claro que o pai ouve a oração do filho e não atende o filho, mesmo ele sendo filho. Isso é muito pai, queridos. Isso é muito pai que sabe o que é melhor para o seu filho. Quem é pai, quem é mãe sabe, o filho vem chorando, pedindo, e você tem que dizer não, mesmo ele sendo teu filho, porque você sabe que é o melhor para ele. Interessante o texto fala, mesmo sendo seu filho. Ou seja, não havia álibi maior para que a oração de Jesus fosse atendida. É o filho orando para o pai. E o pai ouve e diz não. Por quê, pastor? Porque Deus diz não para cada um, diz alguns nãos para nós. Olha o que diz o texto em versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que... Ei, meu Deus. Isso esvazia a igreja, né, queridos? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Primeiro que ninguém quer sofrer. E se eu não sofro, eu acabo não exercitando a obediência. Porque obedecer, queridos, por muitas vezes é sofrer. Obedecer gera dá ensejo uma ordem que vai contra o que você quer fazer, mas você obedece. Seja um pai, seja uma mãe, seja uma autoridade, você obedece. Nós obedecemos Deus. Amém, meus amados? Mesmo que seja pelas coisas que sofremos. Então o sofrimento, ele é uma forma pedagógica de Deus de agir para que você passe a obedecê-lo. Aí você vai começar a entender que algumas orações realmente são ouvidas e não são atendidas. Porque na maioria das vezes são apenas para tirar o sofrimento. Quando na verdade o sofrimento me leva a obedecer. E aí começo a entender que a minha oração tem que ser um pouco diferente. Senhor, me sustenta para passar por isso. Senhor, me dá força para vencer essa batalha. Senhor, me mantém de pé para que eu não venha me desviar. Senhor, me forja mesmo como homem, mulher de Deus, para vencer essa luta. Porque orações frágeis são orações apenas que pedem para que saia. E eu sei que, queridos, não estou combatendo orações desse tipo, não, porque Jesus fez uma dessa no Getsêmani. Mas só demonstra e denota o homem que ele era. E só demonstra a nossa natureza carnal que nós somos. A nossa fragilidade que nós temos enquanto homens. Isso não é ruim, queridos, porque Deus gosta de ver sinceridade em nós. Mas saiba, a obediência, ela é exercitada pelo sofrimento. O sofrimento nos leva a obedecer ou desobedecer. Mesmo sendo filho. O texto é tão forte que ele bota entre vírgulas, explicativo. Embora sendo filho. O pai ouviu, mesmo sendo filho, disse não, porque ele precisa obedecer através do sofrimento. Amém, meus amados? Glória a Deus. É obviamente que ninguém vai orar, Senhor, manda sofrimento para mim, para que eu obedeça mais. Ninguém vai orar assim, ninguém é maluco. Amém? Os extremos são perigosos, queridos. Ok? Mas ao mesmo tempo eu tenho que ter ciência de que o que eu estou passando está exercitando em mim obediência. Amém? Glória a Deus. Versículo 9. E tendo sido... Isso, Jesus, o homem, foi aperfeiçoado. Jesus, como homem, foi aperfeiçoado nesta terra. Através de quê? Do sofrimento. Que gerou nele o quê? Obediência. Então eu sou aperfeiçoado através da minha obediência. Sofro, obedeço, sou aperfeiçoado. É uma sequência, né, queridos? Eu sofro, eu obedeço, sou aperfeiçoado. Eu melhoro como homem. Eu cresço como ser humano. Eu cresço como crente. Eu cresço como homem de Deus, como mulher de Deus. Eu passo a entender melhor as coisas. Eu passo a superar melhor as coisas. Eu passo a aconselhar melhor as pessoas. Amém, meus amados? Então o processo, não queira mitigar ou diminuir esse processo. Não tem como ser aperfeiçoado sem passar pelo sofrimento e pela obediência. Amém? Glória a Deus. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna por todos os que lhe obedecem,
Jesus se tornou o autor da salvação eterna pela obediência. Queridos, eu quero trazer isso para nós, amém? Assim como Jesus tornou-se autor da salvação, Deus quer fazer com que sejamos algo diferente. Deus quer que desse processo saiamos pessoas melhores, aperfeiçoadas e pessoas com novos sonhos, novos projetos. Deus, assim como Ele fez com seu filho, se tornou autor da salvação, Deus quer fazer algo de você. Tem um propósito que você está passando. Tem um motivo e tem um propósito. O motivo é Deus permitiu. Amém? A finalidade. Deus quer te levantar para algo. Deus quer te usar em algo. Deus quer fazer algo diferente na sua casa, no seu trabalho. Não sei o que Deus quer fazer, mas com Jesus se tornou o autor da salvação. Deus quer tornar você em alguma coisa, em algo na sua vida, na tua história. Não pare, em nome de Jesus. Não desista, amém? O processo é esse, queridos. É sofrer, é obedecer, é ser aperfeiçoado e Deus vai torná-lo algo. O processo é esse. Não tem como mudar, não tem como inverter os produtos. Amém, meus amados? Glória a Deus. Versículo 10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de... Amém. Jesus foi nomeado por Deus. Amém. Nós sabemos como sumo sacerdote. Traz isso para nossas vidas agora hoje. Senhor, nomeia algo na minha vida, Senhor. Senhor, nomeia meu irmão como algo nesta terra. Senhor, nomeia minha irmã como algo nesta terra. Senhor, exalta meu irmão, exalta minha irmã. Destaca ele, destaca ela. Esse processo, queridos, é um processo de vitória. Você pode estar passando uma luta na sua vida. Tem vitória aí. Esse processo, ele vai acabar. A finalidade dele é nomeando você para algo. Amém? Quem quer ser nomeado nesta noite? Eu quero ser nomeado por Deus. Amém? Seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja na minha vida emocional, seja no meu casamento, seja no meu namoro, no meu noivado. Eu quero, Senhor, me nomeia, Senhor. Me levanta, me exalta, me destaca, em nome de Jesus. Amém? Mas é um processo. E se eu não entender esse processo, querido, eu vou parar já na primeira dificuldade que ocorrer. Mas entenda, essa dificuldade está ocorrendo para que haja obediência. E havendo obediência, aperfeiçoamento. Havendo aperfeiçoamento, Deus vai te exaltar. Tem milagre para você, em nome de Jesus, amém? Tem milagre batendo a sua porta, creia disso, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Versículo 11, estamos quase encerrando. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tardados tardios em ouvir. Olha que o escritor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu, mas certamente inspirado por Deus, ele fala que o que estava sendo pregado ali era difícil de dizer e de explicar. Pregar é fácil, mas compreender e passar por esse processo, olha o que o escritor disse, inspirado por Deus. Temos muitas coisas de dizer e difíceis de explicar. É difícil explicar, queridos, que a obediência vem com o sofrimento. Até porque existem slogans de algum lugar que é pare de sofrer. Imagina se você for entrar nesse engodo, nessa mentira. Amém? Pare de sofrer é pare de ser aperfeiçoado. Pare de sofrer é pare de obedecer. Parar de sofrer, é claro que ninguém vai buscar o sofrimento, amém, queridos? E é claro que Deus tem milagre, Deus tem cura, Deus tem livramento, Deus tem coisas maiores, amém? Deus nos livra, Deus nos liberta, amém? Mas precisa permanecer, amém, meus amados? Nós cremos que é um processo, e nesse processo tem vitória, o final é produtivo em nome de Jesus. Versículo 12. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Então, olha que o texto bíblico diz. O problema é que vocês já podiam estar lá na frente, Hebreus. O tempo já passou, já tem um bom tempo de caminhada. Vocês já podiam estar aperfeiçoados, mas o tempo passou. Vocês já podiam ser mestres, mas vocês ainda estão. Olha o que diz o texto. Versículo 12.
Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento. Deus tem alimento sólido para nós, queridos. Deus quer que cresçamos mais e mais. Mas ele fala, olha, o tempo já passou, vocês já eram para estar comendo alimento sólido, mas eu tenho que novamente dar leite para vocês. Porque o tempo passou e vocês não aprenderam. O tempo passou, o sofrimento veio e vocês fugiram. Saíram da minha presença, não permaneceram, não obedeceram. Em não obedecer, não foram aperfeiçoados. Em não sendo aperfeiçoados, continuam como crianças, necessitados de leite. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, pelo tempo decorrido, e cada um sabe da sua caminhada com Deus, talvez já deveríamos estar lá na frente, mas a necessidade de voltar ao leite, quando Deus tem coisa sólida, coisa mais firme para nós, para que venhamos a crescer mais e mais, em nome de Jesus. Deus tem isso para mim, para você, para cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Olha aqui de versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Imagina você falar isso para uma pessoa já de idade, olha, você é criança, você é inexperiente. E a questão não está no tempo, que a Bíblia diz que o tempo já passou, tempo decorrido, já era para ser mestre, mas ainda é criança. Por quê? Porque é inexperiente. Quem é inexperiente é porque... Por que é inexperiente, queridos? Porque a experiência se dá com a prática, com a vivência. Se é inexperiente é porque não permaneceu. Não olhou para as lutas e não as enfrentou. Em não as enfrentar, se tornaram desobedientes, como toda criança é. Não é assim, queridos? A criança, a Bíblia já diz que a criança já nasce na estutícia, ou seja, ela já nasce inclinada para pecar. Já nasce em pecado a criança. A criança é desobediente por essência. Ela nasce em desobediência. Se ela não for pautada e governada por um pai e uma mãe, ela vai crescer uma criança rebelde. Quem vai colocar os limites são os pais. Amém? Então a criança, por si só, ela é desobediente. E essa analogia que Deus faz, olha, vocês já eram para ser mestres, mas são crianças ainda. O tempo já passou, inexperientes são. Amém, meus amados? Eu quero olhar para esse texto e o maior exemplo Jesus deu. Nosso sumo sacerdote Jesus deixa bem claro, olha, eu orei para o Pai, mas o Pai me ensinou que eu tinha que passar pela cruz, passar por esse sofrimento, porque a partir dele eu seria aperfeiçoado. Amém, meus amados? Não existe exemplo maior. Por isso que eu li, o primeiro texto que eu li foi, olha, Jesus em tudo foi tentado, em nada pecou. Vocês, em tudo Jesus foi tentado, em todos os momentos, mas em nada pecou. O texto de abertura. Por quê, meus amados? Foi aperfeiçoado na obediência. O Pai não respondeu Jesus ali na cruz. Para ele foi o bastante. Então vou obedecer. Vou para a cruz. E com isso eu me torno obediente e Deus me honra e Deus o exaltou entre todos. Amém, queridos? A minha oração é que você seja exaltado. Que Deus te abençoe. Que Deus venha nomeá-lo aí na sua casa, no seu lugar, na sua caminhada. Que Deus venha destacá-lo em nome de Jesus. Mas o processo não é fácil, amém? Amém, meus amados? Mas o final é proveitoso. Deus tem grandes coisas para você. Não pare. Pelo tempo decorrido, Deus quer exaltá-lo. Deus quer levantá-lo mais e mais nessa terra. Quer abençoá-lo. Então não pare, em nome de Jesus. Não desista. Não desista. É a palavra que você tem que guardar no teu coração. Senhor, eu vou sair esta noite da igreja e a palavra é não desista. Porque tem graça, tem socorro em ocasião oportuna. Amém, meus amados? Pode ser maior luta, a graça está aí contigo. Amém? E ela o ajuda, ela o socorre em ocasião oportuna. E a ocasião é agora. Amém? Não é depois que eu erro, depois que eu falho. Depois que eu falho também ela nos alcança. Mas melhor
sem dúvida, queridos. Melhor, sem dúvida, é ser alcançado por ela antes de eu errar. Amém? Glória a Deus.